Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesta apresentação de hoje, eu gostaria de fazer algumas considerações teóricas sobre o manejo integrado de pragas, o MIP. Meu nome é Alessandro Rodrigues, eu sou engenheiro agrônomo e doutor em fitotecnia. Há muitas definições de MIP que você pode achar na internet ou mesmo nos livros, mas uma que eu gostei bastante, porque eu achei ela bem objetiva, é uma definição que ela está presente na disciplina de MIP, oferecida pela Exalc e pelo professor Pedro Yamamoto. E ele diz que MIP é um conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo do nível de dano econômico e que leva em consideração critérios econômicos, ecológicos e sociais e que surge como uma resposta da comunidade científica aos problemas gerados pelo uso inadequado de produtos químicos na agricultura. Já a definição de praga são organismos vivos, como insetos, ácaros, fungos ou até mesmo plantas daninhas, que causam prejuízos às plantas cultivadas, produtos armazenados ou aos animais. Isso é uma definição de Norris do ano de 2003. Os conceitos, então, de dano econômico é a quantidade mínima de injúria causada pela praga que justifica a aplicação de determinada tática de manejo. Já o nível de dano econômico é aquela densidade populacional de praga mínima que causa algum dano econômico. Já o nível de controle é aquela menor densidade populacional da praga, na qual táticas de manejo necessitam ser tomadas para impedir que as densidades populacionais de pragas cheguem ao nível de dano econômico. O nível de equilíbrio é uma densidade populacional média de uma população por um longo período e que ela não é afetada por intervenções no controle da praga. Então, significa que é um nível de convivência ali com o inseto praga. Então, o inseto mantém uma média de população que ele não causa danos significativos à cultura. Nesse gráfico, já é possível visualizar melhor esses conceitos. Então, essa primeira linha seria a linha de nível de equilíbrio, que é até onde as populações de insetos pragas não causariam danos significativos à cultura. Já o nível de controle é o nível no qual, a partir das amostragens, os controles devem ser efetuados, para que não cheguem ao nível de dano econômico e, com isso, cause prejuízos econômicos à cultura. Então, por esse gráfico, você percebe aqui um crescimento da população da praga, passando pelo nível de equilíbrio, chegando até o nível de controle, provavelmente algum controle aqui sendo realizado e diminuindo de novo a população até chegar no nível de equilíbrio, que são níveis aceitáveis. Outros gráficos, quando você começa a analisar melhor, existem pragas que são pragas não econômicas, que raramente ultrapassam o nível de dano econômico, ou nem considerado pragas, como esse primeiro gráfico aqui. Se vocês observarem, a dinâmica populacional ela vai modificando ao longo do tempo, mas ele não chega no nível de controle, muito menos no nível de dano econômico, não justificando qualquer intervenção. Pragas ocasionais são aquelas que normalmente ultrapassam o nível de dano econômico em condições climáticas atípicas ou até mesmo aí pelo uso indevido de inseticidas. Então, acaba causando uma exclusão populacional em função de algum erro de manejo. E aí elas chegam, passam pelo nível de controle, chegando muitas vezes ao nível de dano econômico. Então, elas oscilam também entre o nível de equilíbrio, mas ocasionalmente passam aí pelo nível de controle, justificando algum controle. As pragas severas, que são as principais de algum cultivo, normalmente as populações estão sempre acima do nível de dano econômico, se não forem adotadas medidas de controle. Então, são aquelas pragas-chave, aquelas pragas principais, que os agricultores precisam tomar o máximo de atenção para que o controle seja efetuado. Porque, normalmente, elas vão atingir nível de controle e nível de dano econômico.
Então, visto esses conceitos, pode-se concluir que o MIP, o Manejo Integrado de Pragas, é um conjunto de medidas, não é uma medida isolada. E o objetivo principal é manter as pragas abaixo do nível de dano econômico. Então, essas medidas só são aplicadas quando a densidade populacional de determinada praga atinge o nível de controle, e quando a população de praga se mantém abaixo do nível de controle, significa que ela está no seu nível de equilíbrio. Ou seja, é tranquilo conviver com a praga. Pensando um pouco, eu tenho algumas considerações para fazer sobre isso. Já que o nível de controle e nível de dano econômico depende de uma série de fatores, dentre eles o próprio custo da intervenção de determinada praga, independente do controle que você faça, existe um custo para que você o realize. Então, eu imagino que esse nível de dano econômico ele deveria ser diferente para cada estratégia de controle, porque determinado talhão pode ter uma produtividade maior que outras, um retorno econômico que depende também do ano em si, você pode ter uma previsão de safra melhor, uma expectativa de preço melhor sobre aquela sua cultura, o clima em que você está inserido, o microclima, então, qual que é o tamanho dos seus talhões, qual que é o espaçamento, você mantém as linhas vegetadas ou não, usa quebra-ventos, tem sombra, não tem, está próximo ou não de áreas de preservação permanente, tudo isso muda também o microclima dos talhões e, consequentemente, a dinâmica populacional de pragas e doenças. Os cultivares que você usa, cultivares mais ou menos adaptados ao clima, mais ou menos resistentes ou tolerantes a determinadas pragas e doenças, o próprio espaçamento, o manejo nutricional, uso de irrigação. Então, tudo isso interfere na produtividade do seu cultivo e também no retorno econômico que você espera por área. Então, esse nível de dano econômico ele deveria flutuar, na minha opinião. Então, consequentemente, com a mudança desse nível de dano econômico, mudaria também o nível de controle e, consequentemente, o nível de equilíbrio. Então, a coisa é muito mais dinâmica. Quando a gente pensa na estrutura do MIP, você tem ali um alicerce, pensando como se fosse uma casa, você tem um alicerce, que são as condições ambientais, o agroecossistema, o seu sistema de produção, o seu sistema de produção orgânico, se é um sistema agroflorestal, se é um sistema de produção tecnificado, se é um sistema de produção familiar. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando você quer definir suas estratégias de manejo integrado de pragas. Para definir seus níveis de controle também, o monitoramento de pragas e doenças, então, com qual frequência ele é feito, qual é a estatística que é usada para fazer esse monitoramento, e também o conhecimento dos insetos praga, não só dos insetos praga, como também dos inimigos naturais. Então, esses são o alicerce para as decisões do manejo integrado de pragas, e as técnicas que você pode usar, as técnicas de controle, que podem ser culturais, biológicas, comportamentais, genéticas, varietais e químicas. Em relação ao controle varietal, é a escolha do seu material genético, aquilo que você vai plantar. Então, você pode usar cultivares resistentes e tolerantes a pragas e doenças, pode ser por melhoramento genético tradicional ou mesmo por transgenia, e cultivares mais adaptados às suas condições de clima e solo e aos sistemas de produção implantados. Então, essa é uma etapa extremamente importante na fase de planejamento do seu cultivo. Já o controle cultural é quando você reduz a disponibilidade de condições que propiciam a proliferação de pragas. Normalmente isso é feito através da eliminação de restos culturais, na entre-safra ou para plantas perenes, retirada de frutos ou de alguma parte das plantas que possam servir como refúgio dessas determinadas pragas e doenças, controle da poda, então poda de aeração, pode também ser uma técnica cultural, controle de plantas daninhas hospedeiras. Esse controle normalmente ele é feito de forma permanente e também preventiva. Você não espera as pragas chegar a algum nível de controle ou nível de
dano econômico para efetuá-lo. Então, ele deve ser feito de forma constante na fazenda. Já o controle biológico, ele tem aumentado muito no Brasil, muitas pesquisas, muitas empresas também oferecendo técnicas aí de controle biológico. E ele consiste tanto em ações para preservar inimigos naturais benéficos que já estão presentes na fazenda, como parasitoides, predadores, nematóides, fungos, vírus e bactérias, ou também como liberação na lavoura, junto com as pulverizações ou liberação através de drones, ou outras técnicas de liberação aí de parasitoides e outros tipos de controle biológico. O controle comportamental também é usado e normalmente é a utilização de sinais químicos entre os seres vivos, né? Então você usa muito aí os feromônios para fazer a confusão sexual. Então você pode usar feromônios e pulverizar esse feromônio nos seus cultivos e aí o macho não consegue encontrar com a fêmea e não faz o acasalamento, ou mesmo feromônios para fazer a captura desses insetos como forma de amostragem. Então, eles podem ser ou não associados a armadilhas. O controle genético é a manipulação do genoma de uma praga, não é tão comum a gente ver aqui no Brasil, mas o exemplo é do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né, que ele foi geneticamente modificado para a criação de machos estéreis. Então, uma vez que esses machos eles são liberados no ambiente, eles concorrem com os machos não estéreis pelas fêmeas, que é um método amplamente utilizado e que tem tido bons resultados. E, por fim, o uso de controle químico, que ainda é o mais comum na agricultura, é o mais observado, e um grande desafio, porque, idealmente, o uso dos agroquímicos deveria ser feito com produtos seletivos, que nem sempre estão presentes ou nem sempre estão disponíveis no mercado, para que eles tenham pouco efeito sobre os inimigos naturais e polinizadores. Isso não é sempre o que ocorre. Principalmente em pequenos cultivos, muitas vezes você não tem nem produtos registrados para fazer pulverizações, né? Então, uma coisa importante também no uso de controles químicos é que precisa ser feito a alternância de ingredientes ativos e principalmente do modo de ação desses produtos para evitar resistência dos insetos praga, né? Então, como mecanismo aí de manejo da resistência, é muito importante rotacionar modo de ação e não apenas princípio ativo. Então, um folder que eu gosto bastante, que é bastante elucidativo, é o folder do Comitê Brasileiro de Ação a Resistências a Inseticidas, que é o IRAC Brasil, e aqui ele mostra uma série de inseticidas e os seus modos de ação. Então, apenas como exemplo, eu peguei aqui os inibidores da acetilcolinesterase, que é um grupo químico, e o subgrupo carbamatos e organofosforados. E aí tem vários ingredientes ativos, muitos disponíveis no mercado, mas é mais para mostrar que não adiantaria rotacionar carbamatos e organofosforados, porque eles têm o mesmo sítio de ação primário, que são inibidores da acetilcolinesterase. Então, prestar bastante atenção na escolha dos produtos para rotacionar modos de ação e assim evitar o manejo, a resistência desses insetos a esses princípios ativos. Como estratégias de implementação do manejo integrado de pragas, a primeira delas é reconhecer o agente causal de um determinado sintoma na planta. Então, é importante que se identifique quais são as pragas-chave, quais são as pragas mais importantes. Normalmente, os responsáveis por essa tarefa, que pode ser um agrônomo, técnico de campo, consultor, eles precisam conhecer e identificar corretamente as principais pragas, que pode ser aí insetos, doenças e plantas infestantes. Então, somente conhecendo a identificação morfológica, taxonômica, a biologia do inseto, é possível adotar a melhor estratégia para o controle efetivo. Então, primeiro eu preciso conhecer muito bem aquele meu alvo, conhecer a biologia dele, mesmo uma doença. Então, qual que é a temperatura para que aquela doença aconteça, se precisa ou não de molhamento foliar, quantas horas de molhamento são necessárias. Então, eu preciso conhecer bastante a biologia para que eu possa definir técnicas
de controle que sejam efetivas. Então, é recomendado que todos os profissionais envolvidos com a tomada de decisão sejam treinados de forma periódica. Uma etapa importante também da implementação das estratégias de manejo integrado é reconhecer e avaliar corretamente os inimigos naturais. Então, muitos insetos, eles persistem, eles convivem naquele ecossistema e eles são responsáveis pela mortalidade natural de insetos pragas. Então, além do conhecimento das pragas-chave, também é importante que os responsáveis conheçam e sejam capacitados para identificar inimigos naturais. A preservação desses organismos vai contribuir de forma significativa para aumentar aí a eficiência do manejo de pragas. E a manutenção das populações de pragas em níveis de equilíbrio é importante também para a manutenção dos inimigos naturais. Então, muita gente olha ali o inseto praga simplesmente pela ausência ou presença, já quer controlar aquele inseto praga. Então, por isso que é importante o monitoramento, porque se ele estiver abaixo do nível de controle, é importante que o inseto praga ele permaneça numa densidade populacional baixa, para que também, através dele, os inimigos naturais possam se proliferar. Isso é bastante importante. Existem exceções, existem alguns insetos e algumas doenças que simplesmente pela presença ou ausência já significa um nível de controle, mas são exceções. Um terceiro fator importante para a implementação do manejo integrado de pragas é conhecer o clima, porque sabemos que o clima ele afeta a dinâmica populacional da praga, assim como os inimigos naturais. Então, como eu já disse, conhecer a biologia do inseto. Sabemos que a temperatura ela influencia no número de gerações, então, geralmente, quanto mais alta a temperatura, mais ganho de graus dias e mais gerações em menos tempo que esses insetos vão ter. Conhecer as zonas de refúgio dos inimigos naturais, e também a temperatura mínima, horas de molhamento foliar aí para as doenças normalmente que atacam as culturas. A amostragem ela é muito importante como estratégia de manejo integrado de pragas. Tem muita gente que confunde, quando você pergunta, você faz manejo integrado de pragas e entende que está perguntando de amostragem. Então, o monitoramento é uma das etapas, ela é importante, mas é apenas uma das etapas das estratégias de manejo integrado de pragas. E ela tem que ser realizada periodicamente. Então, desde que está se instalando a cultura no campo até a colheita, e você tem que inspecionar diferentes estruturas da planta. Então, tem pragas de raízes, pragas de folha, pragas de tronco, praga de hastes, pragas de frutos, de folhas, então, de inflorescências. Então, é importante saber onde que aquela praga causa maior dano, para que quando você for fazer a amostragem, você saber exatamente qual estrutura da planta olhar. Então, o uso de lupas auxilia bastante na visualização, principalmente de insetos pequenos, no caso de ácaros e tripes, armadilhas adesivas, que podem ser coloridas ou não, em função da atração desses insetos, uso de feromônios sintéticos. E um conceito importante do monitoramento de pragas e doenças é que o número de plantas ela deve ser estatisticamente representativo. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente, você olha estratégias de manejo integrado e quando você pega, por exemplo, plantas perenes em pomares mais avançados, então você tem um número maior de plantas, isso não faz com que mude o número de plantas amostradas. Existem metodologias que amostram 1% das plantas de um determinado talhão também. E também uma coisa que é importante é a frequência das amostragens. Então, por exemplo, qual é a frequência que você faz a amostragem de determinada praga e doença? É semanal, é quinzenal, é mensal? Eu só olho aquela determinada praga ou doença no período de florescimento, mas aí desse período de florescimento eu tenho que fazer a cada 5 dias, a cada 3 dias, ou mesmo semanal. Então, tudo isso é muito importante, dependendo aí do seu sistema de produção, se até mesmo numa estufa, céu aberto, se é flor, se é fruta, que tipo de mercado que você vai atender, qual que é a expectativa do seu consumidor em relação à qualidade, à aparência do produto.
Então, tudo isso é importante para você definir suas técnicas de manejo integrado. E, por fim, determinar níveis de danos econômico e de controle, né? Então, é importante que o agricultor conheça o nível de dano econômico e nível de controle, que são os indicadores que vão auxiliar na tomada de decisão e o momento certo para a adoção de determinada estratégia de controle por manejo de pragas. Então, qualquer estratégia de controle sempre exige um acompanhamento específico. Então, é sempre importante você justificar por que você está fazendo aquela estratégia, a escolha de determinado produto, a escolha de determinado tipo de controle, quando que você monitorou, depois que você fez o controle, acompanha se aquilo foi efetivo ou não, se diminuiu ou não, tenta entender o porquê, para sempre melhorando aí na sua estratégia de manejo integrado. Como considerações finais, para o Brasil, né, então, a agricultura em sistemas tropicais é um complexo sistema de interações. Então, a agricultura ela é complexa, muitas coisas ali acontecem ao mesmo tempo, em função do clima, em função do solo, em função da cultivar, em função do manejo nutricional, então, em função da irrigação. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Estratégia de manejo integrado de pragas ela é essencial para a manutenção da produtividade e também da sustentabilidade da agricultura brasileira. A meu ver, idealmente, cada fazenda deveria implantar suas próprias estratégias de manejo integrado de pragas e, além do mais, garantindo a especificidade de cada talhão. Cada talhão se comporta de maneira diferente que o outro, mesmo que seja o mesmo ano de cultivo, mesmo ano de plantio, muitas vezes o histórico de um talhão difere do outro e somente por isso entendo que as estratégias de manejo poderiam ser diferentes. Então, desta forma, a gestão do manejo integrado de pragas deveria ser planejado, executado, checado e ajustado a cada safra ou anualmente, para que a melhoria contínua seja estabelecida. Então, é importante você entender por que você faz o seu manejo integrado de pragas, qual que é o seu objetivo maior. Eu estou atingindo esse objetivo? Como é que eu consigo acompanhar tudo isso? Ela não é uma tarefa simples, é uma tarefa que requer uma visão holística de todo o processo, então você deve entender como acontecem essas inter-relações e ela é respaldada em profundo conhecimento técnico e científico. Então, é importante que você conte com bons técnicos para ajudá-los a fazer as suas estratégias de manejo integrado de pragas e que também a ciência, os pesquisadores estudem cada vez mais estratégias de manejo integrado de pragas. De qualquer forma, ainda no Brasil, faltam ferramentas para que essas estratégias sejam idealmente implantadas e respeitadas. Então, é tudo muito bonito, a gente olhar todos esses tipos de controle, por isso que eu falei que é uma abordagem teórica, mas quando a gente olha, nem sempre o agricultor tem acesso ao controle biológico, tem acesso ao controle cultural, ou vai ter algum produto registrado para a sua cultura, ou às vezes poucos produtos, ele não consegue muito menos fazer um manejo de resistência. Então, por isso que é importante que o produtor tenha acesso, de fato, a essas ferramentas, para que ele possa fazer as suas estratégias de manejo integrado de pragas. Para montar essa apresentação, eu usei basicamente 3 sites, e fiz as citações embaixo de cada slide, que foi o site da Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, a ABCBio, o site da empresa Promip, que é uma empresa de base tecnológica, e também usei a aula 1 do professor Pedro Yamamoto, que é a aula que ele oferece na Exalc, a disciplina Manejo Integrado de Pragas. Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado e me coloco à disposição aí para comentários, para dúvidas. É só encaminhar um e-mail para aula de fruticultura@gmail.com.